No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Acompanhe mais notícias importantes para o universo das micro e pequenas empresas com o Dr. Marcos Tavares. O Dr. Piraci de Oliveira retorna ao programa para falar sobre o Sistema Público de Escrituração Digital, mais conhecido como SPED. E ainda, confira a entrevista exclusiva com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa continua com dicas rápidas e pontuais sobre o universo das micro e pequenas. Hoje você vai conferir dicas para quem pretende alcançar o mercado externo, ou seja, exportar. Primeiro, atenção às leis brasileiras e de outros países. Segundo, fique atento às barreiras comerciais. Muitos países impõem barreiras comerciais para a entrada de determinados produtos. Terceiro, pesquise o mercado internacional. Será que há espaço para a sua empresa no mercado que deseja entrar? Quarto, conheça a cultura de cada país. Em alguns casos, é necessário adaptar o produto para ganhar espaço ou suprir a demanda. Quinto, logística. Verifique onde sua mercadoria vai embarcar e desembarcar, o valor do frete e não se esqueça de fazer o seguro para o transporte de carga. Com essas dicas, mãos à obra e bons negócios. Ainda se fala muito sobre reformas na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. Na verdade, essa Lei Geral, a Lei Complementar 123, surgiu e vários avanços, várias alterações vêm ocorrendo no passar dos anos. Ainda há questões muito relevantes no Congresso Nacional que tratam de adequação realmente a essa lei. São assuntos dos mais diversos, assuntos bem distintos, passando pela questão de licitação, compras governamentais, matérias tributárias relevantes e polêmicas, como a questão da substituição tributária, e, portanto, o que se propõe é o fim da substituição tributária em relação às micro e pequenas empresas optantes do Simples, a questão das licenças ambientais, do registro de empresas, da questão trabalhista mesmo, uma diferenciação nas relações de trabalho, de capital e trabalho, no âmbito das microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Apesar dessas várias questões, desses vários projetos hoje em tramitação no Congresso, a verdade é que eles tramitam uma velocidade muito baixa. Não se tem dado a prioridade no que diz respeito ao andamento e às votações desses temas extremamente relevantes e importantes para a micro e para a pequena empresa que realmente deveriam ter. Apesar de termos hoje até mesmo a Secretaria da Micro e da Pequena Empresa no âmbito do governo federal, Secretaria com Estados de Ministério, a verdade é que no Congresso Nacional todos os projetos de interesse da micro e da pequena têm tido um andamento muito lento. É importantíssimo ainda refletir sobre a Lei Geral, aprimorar os termos da Lei Geral para que ela possa realmente manter, ser um estímulo e manter micro e pequenas empresas na formalidade e em desenvolvimento. Alicerces que são a base de produção, do comércio e inclusive no que diz respeito ao emprego da mão de obra dentro do Brasil. Portanto, o que esperamos? Com tanta coisa evoluir, principalmente no campo trabalhista e tributário, é que se dê a prioridade, que se dê realmente a relevância a todas essas questões colocadas hoje no Congresso Nacional, para que realmente nós demos o tratamento diferenciado, verdadeiramente diferenciado e prioritário à microempresa e à empresa de pequeno porte. Você sabia que hoje, 5 de outubro, é comemorado o Dia do Empreendedor? Em 1999, nasceu o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa e foi criado o Simples Nacional. Desta forma, as micro e pequenas empresas receberiam um tratamento diferenciado e simplificado. Esta é uma homenagem do Simp ao seu dia.
Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Olá! No programa de hoje, em complemento ao anterior, voltaremos a tratar do chamado e-social, que é o novo sistema de escrituração fiscal digital de obrigações previdenciárias e trabalhistas recentemente criado. Bem, sabemos que esse novo programa passa a viger a contar de janeiro de 2014 e é relativo à digitalização, à informatização em tempo real da folha de pagamento, todos os dados relativos a ela e também dos chamados RET, Registro dos Eventos Trabalhistas. Portanto, a contar de 2014, não só a folha de salários estará à disposição no SPED, no subgrupo e-social, como também o chamado Registro de Eventos Trabalhistas. E é aí que nos parece haver certas dúvidas. Uma coisa é a folha de salários, os elementos que a constituem, e outras são justamente os eventos marginais a ela. Muito bem, de maneira geral, todos os atos relativos à folha de pagamento a partir de 2014 serão feitos de maneira digitalizada e em tempo real. Como exemplo, nesse programa, trataremos do ASO. Para quem não sabe, é o Atestado de Saúde Ocupacional regulamentado pela NR7. Muito bem, os atestados médicos, os exames médicos, são exigidos pela regra previdenciária em 5 eventos: na admissão, periódico, a cada ano ou com prazo menor, caso o médico assim determine, no retorno ao trabalho, desde que afastado por mais do que 30 dias, quando haja mudança de função com risco de trabalho diferente e na demissão. Muito bem, o e-social disciplinará a utilização do ASO em 2 momentos específicos. O exame médico admissional fará parte da base de dados que será incluída no e-social quando da admissão desse funcionário ou para todos os outros a partir de 1º de janeiro de 2014. Então, um exemplo, um funcionário ativo terá que ser informado o ASO admissional até 31/12 de 2013. Muito bem, a contar dessa data, no seu e-social, no e-social deste funcionário, deverá ser inserido os exames periódicos e o exame, por exemplo, de afastamento superior a 30 dias. Muito bem, o layout do e-social relativo ao ASO traz uma tabela com apenas 4 tipos de atestado médico, justamente porque o admissional faz parte da base de dados iniciais da contratação. Portanto, sempre que houver qualquer tipo de exame médico relativo à periodicidade, retorno ao trabalho, mudança de função ou demissional, ele deverá ser incluído no e-social imediatamente à sua execução. Muito bem, qual é a grande consequência disso? Qual é a grande revolução na gestão desses exames periódicos? Haverá uma descentralização do processo. No próprio site do e-social, as empresas poderão outorgar procuração para o eCNPJ de uma clínica médica específica. E essa clínica médica, ao executar um exame médico periódico, por exemplo, poderá ela mesma fazer com que esse exame suba ao e-social daquele funcionário, obviamente, no grupo de informações relativos àquela empresa. Deixará de acontecer aquele exame em que o médico vai à empresa, faz o exame, entrega o atestado e a empresa então guarda isso no prontuário de cada empregado. Para que seja executável essa operação, as clínicas médicas deverão ter um novo sistema operacional digital para que recebam as procurações em seu eCNPJ e façam, tão logo executem o exame periódico, que subam essa informação no e-social daqueles funcionários. Evidentemente, essas clínicas terão que se adequar, modernizando-se e investindo demais em sistemas informáticos de operação. Vejam vocês o nível de revolução de procedimentos que estamos passando. No próximo programa trataremos de outro tema relativo aos eventos trabalhistas. Até lá! Entrevista da semana.
Hoje nós vamos entender o que é a real decisão. São pessoas que julgam as contas de todo o Estado de São Paulo, de todos os municípios, tanto do Poder Executivo, como do Legislativo, como do Judiciário e do Ministério Público. O nosso convidado de hoje é o conselheiro Dr. Dimas Ramalho. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, eu que assisto esse programa, falar com você, explicar um pouco o trabalho do tribunal é muito importante. Prazer é nosso. Conselheiro, o senhor teve uma história de vida no embate, na disputa, no conflito construtivo, atrás de ideias, etc. E hoje o senhor está no outro lado da mesa. Hoje o senhor é uma das 7 pessoas no Estado de São Paulo que julga as contas de todo o Estado de São Paulo. Como é que foi essa mudança? Como é que ela ocorre? Como é que o senhor se adaptou a essa mudança? Bom, na realidade eu estou me adaptando ainda, Túlio. Porque você imagina durante 30 anos, na tua vida sempre para disputa, para disputa correta, mas o embate político, claro, que é um embate difícil. Muito. E desde garoto, porque meu pai foi político também, meu avô, meus primos, e desde estudante no secundário, depois na faculdade, e disputei, fui deputado 6 vezes, sempre disputando, e realmente mudou. Agora a disputa é para poder entender os mecanismos e aproveitar esse ensejo, essa experiência que eu tive na disputa, no embate, e fazer o bom combate no sentido de orientar as pessoas. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, simplesmente cumpre o que fala a lei. Agora, o país está mudando fortemente. São Paulo está mudando fortemente, com novas legislações, novos desafios. E dentro dessa nova legislação existe o resíduo sólido, que é uma nova exigência da legislação. Como é que o tribunal está vendo isso? Como é que as prefeituras, enfim, o poder instituído está se adaptando a isso? Quando era garoto, a gente tinha a impressão que a natureza era eterna, ou seja, não se falava em meio ambiente, resíduo sólido. Eu não me lembro de ter estudado essa questão quando garoto, porque era outra realidade. Hoje, qualquer pessoa fala de meio ambiente. Os nossos filhos, netos, sobrinhos, irmãos, falam sobre esse assunto. A coleta seletiva nas nossas casas. O tribunal tenta explicar aos municípios que a lei de resíduos sólidos que vai votar em Brasília é uma lei que os municípios têm que destinar o lixo para um lugar adequado, não mais lixão a céu aberto. Tem que ter o tratamento do lixo, tem que evitar a infiltração desse lixo nos rios que abastecem os municípios, tem que partir para uma coleta seletiva. Tudo isso é um entendimento que uma lei existe e agora os municípios estão se adaptando. Cabe ao tribunal exigir que essa lei seja colocada em prática. Vamos complicar um pouquinho mais. Dentro dessa nova legislação fala-se da mobilidade urbana. Sim, é impensável o município hoje não ter acessibilidade. Volto também no tempo. Houve um tempo que não se pensava nas pessoas portadoras de deficiências. Por exemplo, hoje o município tem que ter acessibilidade para o cadeirante, tem que ter acessibilidade para o deficiente visual, tem que ter acessibilidade para o deficiente físico em geral. São políticas públicas, tem que ter ônibus especial, tem que ter escolas que acolham, que incluam. A palavra é inclusão social. E a lei da mobilidade urbana é isso. Mais do que isso, mobilidade urbana é você criar condições para que as pessoas, deficientes ou não, para lei de acessibilidade, na mobilidade urbana a pessoa possa se deslocar de um lado para o outro. Tem que ter ônibus, tem que ter metrô, tem que ter vias para que você possa se deslocar, tem que ter trem. Esse estudo é fundamental e os municípios têm que fazer isso. E a lei de acesso à informação? Isso é básica. Houve um tempo que era tudo escondido. Nós vivemos a grande revolução, que é a revolução da internet. Queira ou não, é uma revolução. Claro. Hoje todo mundo sabe tudo ao mesmo tempo, como aquela música do Titãs. Tudo ao mesmo tempo agora. Sim,
Essa lei diz que todo município, todo ente, toda pessoa, toda entidade, todo terceiro setor que recebe dinheiro público tem que disponibilizar isso, informação para qualquer cidadão. Quanto ganha, onde é que aplica o dinheiro, quanto recebe o prefeito, qual a licitação que está sendo feita, qual é o orçamento que está despendendo aquele dinheiro. Ou seja, o cidadão tem que acompanhar onde o dinheiro que é dele está sendo aplicado no poder público. E essa é uma lei que nós estamos exigindo que os municípios cumpram. Quem não cumprir essa lei vai ter dificuldade no Tribunal de Contas. Bom, a sua origem, além de parlamentar, deputado, é do Ministério Público. E como eu disse, toda essa experiência acumulada, agora o senhor usa como um julgador, como conselheiro no tribunal. Esta mudança, essa adaptação e as pressões que o senhor deve sofrer são gigantescas. Bom, eu fui o primeiro promotor de justiça no estado de São Paulo, um dos primeiros a colocar um colarinho branco na cadeia. Vou dar o nome aqui, porque isso saiu até nas revistas da época, o caso Tiepo, uma corretora que existia, que deu um tombo fantástico aqui numa empresa de São Bernardo do Campo, e o promotor substituto conseguiu que ele fosse para a cadeia. Pronto. Essa experiência, desde o início da minha vida, fez com que eu, no Tribunal de Contas, olhasse vários ângulos. Eu fui promotor, sim, com muito orgulho, mas hoje eu não sou mais, hoje eu sou um julgador. Sem dúvida. O julgador tem que ver os dois lados e o amplo direito à defesa é fundamental. Essa experiência acumulada, esse histórico de vida que o senhor tem, e não sendo um homem do governo, porque o senhor não era um homem do governo, o senhor estava lá em Brasília, o senhor foi conduzido à posição de um dos 7 conselheiros no Tribunal de Contas do Estado. Isto é uma honraria para qualquer pessoa, porque é um dos cargos mais importantes. Olha, eu, quando fui escolhido por unanimidade na Assembleia Legislativa, diga-se de passagem, que é uma coisa difícil, porque eu venho, quase impossível, eu venho de né? debate político, volto a repetir, todos os partidos votaram em mim, eu fui por unanimidade. Eu acho que eu fui conduzido, independente de ser de um partido ou do outro, do governo ou contra o governo, pela minha história, pela minha biografia. Eu sempre fiz política, passei por todos os grandes momentos nacionais, sempre tive lado da democracia, da transparência, e sempre tive uma coisa chamada equilíbrio. Equilíbrio é aquela humildade de saber que nós passaremos. Claro. Quer dizer, nós somos hoje, mas daqui a 50 anos, quem se lembrará da gente? Eu procuro dizer isso muito, olha, nós passaremos. Eu quero que no futuro as pessoas pensem, olha, valeu a pena ter tido uma pessoa como ele, que plantou algumas questões. Eu gosto muito do verbo, Curi, que chama verbo esperançar, que é mais importante do que a esperança, porque a esperança você espera. Esperançar é você trabalhar para que essa esperança consiga a realidade. Claro. Essa é a minha vida. Eu fui escolhido, aliás, dito por todos eles, pela minha história de vida. Meu grande programa para o tribunal foi a minha biografia. Agora, para que as pessoas possam entender a importância do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na qual o senhor é um dos 7 julgadores, todas as contas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, de todos os municípios, passam pelo tribunal. Agora, qual é a consequência do julgamento no tribunal? O que acontece quando a conta é rejeitada? Bem, o tribunal julga as contas e julga os contratos também. Se o tribunal entender que um contrato é mal feito, ele pode tomar as providências, manda o Ministério Público tomar as questões na questão penal. O tribunal pode também mandar devolver o dinheiro. O gestor aplicou o dinheiro numa entidade, a entidade não existe, tem que devolver o dinheiro. O presidente da Câmara aplicou mal o dinheiro público, tem que devolver. Fora isso, tem uma questão fundamental hoje, que é quando a conta é rejeitada no Tribunal de Contas, o ente político fica inelegível. Eu dou um dado importante, 98% das impugnações das eleições passadas vieram da questão de rejeição de conta do Tribunal de Contas. 98%? Sim. Vieram de contas reprovadas? Sim. E não puderam se eleger? Não puderam se eleger? Não puderam disputar a eleição. Sim.
não puderam disputar a eleição e, consequentemente, serem... Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dentro desse número, que é um número nacional, imagino eu, os 98%. Manteve a proporcionalidade? Não, manteve. Como é que... O Tribunal de Contas manteve a proporcionalidade do tamanho de São Paulo. Claro. Agora, tribunal também não é só questão de você evitar que haja, punir as pessoas, mas sim orientar também. Esse é o grande papel. O grande papel na nossa avaliação é impedir com que a coisa esteja errada ou que chegue errado ao tribunal. Nessa direção, o tribunal dá muitos cursos, orienta. Como é que o tribunal age? É o grande desafio, é você estar presente na execução, evitar que haja o mau uso do dinheiro público. Isso nós fazemos. Cursos o tempo inteiro no interior de São Paulo. Agora, nós fazemos a questão da execução. Acompanhamos a execução de algumas obras. Ver se aquele aparelho de tomografia está realmente atendendo o SUS, está realmente atendendo o paciente, qual o tamanho, qual o horário. Sair um pouco do papel e cair um pouquinho para a vida real do dia a dia. Esse desafio do tribunal, de passar para execução, acompanhamento também, é importante que nós fazemos todo dia. Agora eu quero ouvir um pouquinho, não mais do julgador, mas do ser humano, que eu ouvi dizer que ele gosta de música e que ele toca um instrumento musical. Qual é esse instrumento? O João Gilberto tem uma música bonita, Tom Jobim, que chama Desafinado, né? Que ele fala que no peito do desafinado também bate o coração. E é verdade. Se todo mundo, além de ser julgador, presidente do SIMP, engenheiro, professor, doutor, falasse um pouco de poesia, de música, de afeto, coisas que estamos esquecendo um pouquinho para a máquina, acho que é melhor. Claro, eu gosto de música, de poesia, além de julgamento, além de ser deputado, além de ser promotor, eu sou um ser humano que tem problemas como todo mundo, sou pai, sou marido, tem segunda-feira que eu não estou muito afim, mas tem que tocar a vida. Claro. Se as pessoas souberem e colocarem na prática que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, seria bem melhor. Então eu gosto de música, toco violão, quietinho, comigo, e cada dia mais procuro ser uma pessoa simples. Quero as coisas cada vez mais simples. Seria correta a afirmativa de que talvez o programa musical, o tocar o violão, seja uma forma de aliviar tantas pressões do dia a dia? Eu acho que tocar violão, fazer um programa, ler poesia, ler música, escrever, demonstra que eu sou um ser humano, que eu tenho emoção, que eu me emociono, que olho para as pessoas e que entendo que atrás de um processo, atrás de um julgamento, tem seres humanos. Que é fundamental. Fundamental. Eu nunca perdi essa relação, usando uma palavra que todo mundo... Esse link. Eu sou um ser humano, frágil, passageiro, que tem falhas, mas que procura acertar. Eu tenho uma qualidade, eu sou um cara esforçado. Voltei a dar aula para poder estudar novamente, voltei a estudar. Tudo isso tem um significado muito simples, quer dizer, nós temos que, onde estivermos, fazer o melhor. Quer dizer, e nunca esquecer que nós somos seres humanos. Assisti outro dia o Advogado do Diabo, um filme bacana, e o diabo, que era o advogado, fala o seguinte, olha, de todos os pecados, há um que eu gosto mais, que é a vaidade, que é a soberba. O diabo falou naquele filme, um filme maravilhoso. Ele tem razão. Eu tenho visto muito isso, a pessoa está num cargo público, acha que vai ficar para sempre, acha que vai mandar no mundo, acha que vai ser eterno, e ninguém é eterno. Nós chegamos ao final do tempo, eu pediria as suas considerações finais. Muito obrigado. Quem tiver acesso ao Tribunal de Contas, acesse www.tce.org.sp, porque nós queremos que as pessoas participem e se sintam partícipes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dimas Ramalho, conselheiro, deputado, promotor, professor, nosso amigo, amigo da sociedade brasileira. Quero agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!